Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar bem o nosso dia, começando mais um mês pela graça do nosso bom Deus, né? Vamos lá? Nossa leitura hoje está em Atos 13, dos versículos 1 ao 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Ber-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o pré-cônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão. E, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Enviados pelo Espírito Santo. Antioquia da Síria era uma cidade cosmopolita, e a igreja que lá estava representava bem a sua diversidade racial. Naquela igreja havia profetas e mestres, e o Espírito Santo falava e era ouvido. O Espírito revela a sua vontade à igreja, que é viva e ativa. Em Atos 13, os irmãos estavam reunidos, jejuando e orando, e assim perceberam um chamado missionário na vida de dois deles, que exigiria um passo de fé. Teriam de enviar seus melhores líderes, Paulo e Barnabé. Esses homens foram enviados e separados pelo Espírito, por meio da igreja local. Mas há uma batalha espiritual no cumprimento dessa missão, e a igreja foi sensível à voz do Espírito de Deus, e reconhecendo essa batalha, agiu sob o poder do Espírito. Nos versículos 4 e 8, há um feiticeiro receoso de perder os favores do procônsul, o qual foi usado por Satanás para combater a pregação do Evangelho. Quando falamos de missões, os obreiros enfrentam essa batalha com grande intensidade. Muitos estão em regiões onde o Evangelho ainda não é conhecido e precisam do nosso sustento financeiro em oração e de nosso apoio emocional, com palavras de encorajamento. Amém? Quantas batalhas esses homens, essas mulheres, essas famílias, não têm enfrentado? Que hoje nós tiramos um pouquinho do nosso dia para isso, para lembrar deles, para interceder por eles, que estão lá para pregar o Evangelho a muitos que ainda não conhecem. Amém? Deus abençoe. Um lindo dia.